E como isso se relaciona, Lucas, com o reinado de Nosso Senhor e como os primeiros cristãos viam esse reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo na sociedade, na cultura, como é que eles encararam essa grande comissão, esse mandato de Nosso Senhor de ensinar as nações, porque a princípio era todo mundo pagão. Eles iam pregar o evangelho para o mundo inteiro, dizendo, olha, vocês têm um rei, mesmo que vocês não sabem ainda, mas vocês têm um rei que reina sobre o universo inteiro, sobre esse mundo, sobre as suas vidas. Como é que os primeiros cristãos encararam essa missão? Bom, antes dos primeiros cristãos proclamarem a realeza de Cristo sobre as nações, eles tinham que lidar com uma dificuldade anterior, que era proclamar a realeza de Cristo sobre as suas próprias vidas. Eles, como você bem colocou, a igreja nasceu no mundo pagão, no Império Romano pagão, e uma das marcas características deste Império Romano pagão era uma confusão entre o que era próprio da religião e o que fazia parte da constituição política, da constituição civil do Império. Porque as pessoas geralmente confundem. As pessoas, elas pensam, quando pensam em união entre igreja e Estado, pensam que a união entre igreja e Estado significa confusão entre igreja e Estado. E não é isso. Tanto que o próprio Nosso Senhor disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que isso significa? Que a autoridade política não é uma autoridade divina. Ou dizendo de um outro modo, ainda que todo o poder venha de Deus, como disse São Paulo, as autoridades políticas não são autoridades religiosas, não são autoridades espirituais, não são autoridades dotadas de poder espiritual. O que não se dava no Império Romano. No Império Romano, as autoridades políticas eram também autoridades sacerdotais. O imperador era se não visto como um deus, era o sumo pontífice da religião pagã. No Império Romano, as coisas não eram delimitadas, não havia essa diferenciação do que era autoridade política e do que era autoridade religiosa, não. O imperador, ele era um sacerdote, ele era o sumo pontífice da religião pagã antiga, da religião pagã romana. Então, era para que alguém fosse reconhecido como um bom súdito do Império Romano, era necessário que ele fosse também um bom cultor dos deuses pagãos romanos. O Império Romano, ele exercia sobre as almas, sobre as mentes, sobre os espíritos, algo que além de uma autoridade política, mas também uma autoridade espiritual. Então, os primeiros cristãos, eles tiveram em primeiro lugar, a primeira questão que eles tiveram que vencer eles reconheceram o direito que eles tinham de cultuar o Deus verdadeiro. E uma coisa também, as pessoas pensam, os primeiros cristãos morriam pela liberdade religiosa. Não, eles morriam pela liberdade da verdadeira religião, que é a Igreja Católica. Então, a primeira coisa que a primeira dificuldade que os cristãos tiveram foi justamente em dizer ao Império Pagão, bom, nós o reconhecemos pela sua autoridade politicamente constituída. Ok, os primeiros cristãos protestavam isso claramente. Nós não questionamos a autoridade do Império. Os apologistas escreviam isso, os mártires diziam isso. Nós não negamos a autoridade do imperador, mas a autoridade dele não está acima da autoridade de Deus. E pela autoridade de Deus, aquilo que São Pedro disse diante do Sinédrio, né? Cumpre obedecer antes a Deus que aos homens. Pela autoridade divina, pela autoridade que pertence a Deus, nós nos recusamos a adorar os falsos deuses. Então, é por isso, inclusive, que a cristandade, que é essa civilização na qual o reinado social de Cristo foi melhor reconhecido, a cristandade, ela tem como base o sacrifício dos mártires, porque eles foram os primeiros que, através do sacrifício do seu sangue, disseram às autoridades políticas que se faziam de autoridades religiosas, não. Nós reconhecemos, obedecemos e cumprimos as leis imperiais. Mas, desde que essas leis não nos desviem da finalidade suprema da nossa vida e da justiça suprema, que é prestar culto somente ao verdadeiro Deus. Então, inclusive, então a realeza de Cristo para os primeiros cristãos, para a igreja nascente, a igreja antiga, a luta dela era essa.
colocar um limite, delimitar, império, daqui você não pode passar. E esse espaço era, sobretudo, o espaço da alma, do exercício da liberdade de se cultuar o Deus verdadeiro, de praticar a verdadeira religião. Isso nós vemos em certas atas dos mártires, alguns mártires até protestando de fato que, por exemplo, se vê nas atas de São Polião de Cibeles, foi um mártir da Panônia, na perseguição de Diocleciano, na grande perseguição, ele dizendo aos perseguidores: o nosso rei é Cristo. Acima de qualquer autoridade terrena está Cristo. Então, o sacrifício dos mártires, 3 séculos, quase 3 séculos de sacrifício dos mártires, estão na base no reconhecimento da realeza de Cristo, na medida em que mostraram aos poderes deste mundo, que estavam habituados a se fazerem de deuses, que não, que essas autoridades, que esses poderes não são deuses. Então, esse foi o primeiro passo. O primeiro passo da igreja foi, e o grande triunfo da igreja nos primeiros séculos foi justamente, e a conquista do Império Romano pela igreja foi justamente isso, a igreja mostrando ao Império Romano que não, ele não poderia se colocar na condição de autoridade religiosa. Isso está na base, historicamente falando, isso está na base do reinado social de Cristo, tal como será reconhecido no futuro.